E aí galera, tudo bem? Bora lá começar mais uma aulinha de ginástica laboral. O professor Renan vai estar demonstrando exercícios aqui hoje. E hoje a gente vai ter uma aula de alongamento geral. Então a gente vai fazer aquela aula que movimenta todo o nosso corpo. A gente vai dar uma alongada ali dos membros superiores, um pouquinho dos membros inferiores também. Aquela aula pra gente levantar da cadeira e movimentar bem todo o nosso corpo, beleza? Pra gente iniciar a aula então, a gente vai começar realizando um pouquinho de movimentação lá pra nossa cervical. E a gente vai realizar o movimento da meia circundução da cervical. Então ali no caso o professor vai demonstrar, ele vai fazer um movimento ali da meia circundução ali para baixo. Então ele vai manter ali o pescoço flexionado e vai realizar a meia circundução só ali para baixo. Então ele vai fazer um movimento como se ele fosse levar ali o queixo de um ombro até o outro, como se ele estivesse desenhando ali uma meia lua ali com o queixo ali levando sobre o peitoral, ok? Vai movimentando ali, mantém lá mais um pouco. Aí prontinho, agora para completar a gente vai realizar a meia circundução lá com a cabeça lá para cima. Então vai continuar seguindo a mesma dinâmica, realizando só metade ali do movimento de circundução. Só que agora em vez de a gente fazer com ela flexionada, né, vamos fazer ali com a cervical estendida. Então olhando lá para cima, olhando lá para o teto, mantendo ali a articulação da cervical em extensão. E aí fica realizando o movimento ali de um lado para o outro. Aí prontinho, gente. Agora pra gente movimentar um pouquinho lá do nosso tronco, a gente vai manter ali a nossa base, nossas pernas bem apoiadas lá no chão, para afastar um pouquinho ali da largura do quadril. E a gente vai fazer um movimento com o nosso tronco. Então a gente vai manter os membros inferiores lá fixos e a gente vai realizar um movimento de circundução de tronco. Então o nosso tronco, a nossa coluna ali, os membros superiores, a gente vai movimentar ele de uma maneira ali que esteja realizando uma circundução também, mantendo lá a nossa cintura bem estabilizada para realizar o exercício somente com o nosso tronco, tá? Então vocês podem trocar o sentido agora. Vai fazer o movimento de circundução lá no tronco pro lado contrário. Podem manter as mãos até apoiadas ali na cintura, igual o professor Renan, para dar um pouquinho mais de estabilidade lá para nossa cintura, certo? Aí prontinho, galera. E pra gente fechar agora a nossa parte do aquecimento, a gente vai fazer um pouquinho de movimentação lá para os nossos membros inferiores, lá para o nosso quadril então. E a gente vai realizar um movimento de adução e abdução de quadril. Então, no caso a gente vai movimentar a nossa perna lá para o lado, fazendo um movimento de abdução. E aí pode até chegar a cruzar a perna ali na frente da outra, para que a gente tiver um pouquinho mais de facilidade. E a gente fica realizando o movimento de adução e abdução para agora a gente ir fechando o aquecimento, movimentando um pouquinho lá das nossas pernas agora. Aí prontinho, gente, vocês podem trocar agora, fazer o movimento com a outra perna. Depois desse exercício a gente já vai realizar os exercícios de alongamento, certo? Aí prontinho, então a gente pode dar aquela soltadinha ali nas pernas, lá nos braços também, pra gente iniciar a nossa parte principal, realizando exercícios de alongamento. A gente vai começar alongando a nossa cervical novamente, e a gente vai realizar um movimento lá de flexão lateral do nosso pescoço, e com uma das mãos vai auxiliar, forçando um pouquinho o movimento lá de flexão, tentando, né, aproximar ali o nosso ombro lá da nossa orelha, a gente alongar um pouco mais a região ali da nossa cervical, alongar um pouquinho mais
essa musculatura mais lateral aqui do nosso pescoço, ok? Podem trocar, fazer um movimento para o outro lado agora. Pode ir forçando um pouquinho o movimento para ir alongando um pouquinho mais da região, certo? Aí, prontinho, gente. Agora alongando ainda a nossa cervical, a gente vai entrelaçar as duas mãos, a gente vai colocar lá atrás na nossa cabeça e fazer um movimento agora novamente de flexão da nossa cervical. Então a gente vai flexionar como se fosse tentar encostar o nosso queixo ali no nosso peitoral, para agora alongar essa parte um pouquinho mais de trás ali do nosso pescoço, tá? Nem precisa fazer força nesse exercício ali com as duas mãos, pode só deixar o peso corporal ali apoiado na nossa nuca, que já é suficiente daí. Aí, prontinho, galera. Agora fazendo um alongamentinho lá pro nosso ombro, a gente vai apoiar uma das mãos lá no ombro contrário, e aí com o auxílio da outra mão a gente vai forçar o movimento do cotovelo, empurrando ele lá para trás. Então a nossa mão vai deslizar lá por cima do ombro, indo para nas nossas costas, a gente forçar um pouquinho ali no movimento para a gente alongar um pouco mais do nosso ombro novamente, um pouquinho ali na musculatura deltoide, até mesmo um pouco da nossa posterior de ombro, tá? Vocês podem trocar o braço agora, fazer um movimento com o outro braço, a mesma coisa ainda, certo? Apoia a mão sobre o ombro, com o braço contrário vai auxiliar o movimento, forçando o braço lá para trás, deslizando a mão ali sobre o corpo. Aí, prontinho, galera. Agora o nosso último alongamento lá pro nosso membro superior, que a gente vai fazer lá pro nosso tríceps. A gente vai flexionar um dos cotovelos lá por trás da cabeça, e aí com o outro braço a gente vai auxiliar forçando o movimento lá de adução do ombro. Então a gente vai puxar, fazer um pouquinho de força ali, puxando o nosso ombro lá para trás da cabeça, ok? Forçando o movimento ali de adução no nosso ombro, que a gente vai alongar. Vai estar alongando também um pouquinho da musculatura lá do nosso ombro, né? Mas também um pouquinho lá da musculatura do nosso tríceps. Vocês podem trocar já, fazer um movimento com o outro braço. Depois desse exercício a gente vai fazer mais 3 alongamentinhos lá para os nossos membros inferiores. Aí prontinho, gente. Então, para a gente alongar os nossos membros inferiores, o primeiro que a gente vai fazer vai ser lá para nossa musculatura do quadríceps. A gente vai flexionar um dos joelhos lá para trás do nosso corpo, segurar lá na ponta do pé ou no peito do pé. Vai forçar um movimento de flexão do nosso próprio joelho, como se fosse tentar encostar o nosso calcanhar lá no nosso glúteo, certo? Vai forçar um movimento daí para alongar um pouquinho mais ali a musculatura.
podem trocar já, fazer um movimento com a outra perna. Podem se apoiar ali em algumas superfícies, quem tiver um pouquinho de dificuldade de equilíbrio, né? Para quem quiser também alongar um pouquinho mais da musculatura, pode ir inclinando um pouquinho o tronco para frente também. Aí prontinho, gente. Nosso penúltimo exercício lá agora, a gente vai fazer um alongamento lá para nossa posterior. Então a gente vai manter as duas pernas um pouquinho mais próximas, manter os joelhos bem estendidos, e a gente vai realizar o movimento de flexão de tronco, tentando alcançar lá na ponta do pé, lá no chão, cada um chegando lá no seu limite. Agora a gente realizar um alongamento para a nossa região ali de posterior da nossa coxa, alongar essa parte um pouquinho mais ali de trás, a musculatura lá dos nossos membros inferiores, ok? Aí prontinho, galera, aí pra gente fechar essa parte principal da aula, a gente vai só fazer um pouquinho de movimentação lá pro nosso tornozelo. A gente vai manter ali uma perna suspensa e vai realizar o movimento de dorsoflexão e flexão plantar do nosso tornozelo. Ali no caso a gente vai movimentar, né, a nossa ponta do pé lá pra cima, depois lá pra baixo, realizando esse movimento de dorsoflexão e flexão plantar, certo? Tranquilo esse último exercício. Dá para ir movimentando bem lá o nosso tornozelo. Vocês podem trocar de pé, fazer um movimento com o tornozelo contrário agora. Vai tentando movimentar bem ali na amplitude do movimento, tá? Dá uma última aquecida ali, depois a gente vai ter só um exercício trabalhando com a respiração. Aí prontinho, gente, para nossa parte final da aula de hoje, a gente vai fazer um exercício lá com a respiração. Então a gente vai realizar o movimento de flexão do nosso tronco, enrolando toda a nossa coluna. E a gente vai expirando o ar, então a gente vai soltando o ar lá do nosso pulmão, vai esvaziando bem lá todo o pulmão. E aí quando a gente for fazer o movimento contrário, voltando à posição neutra, desenrolando a nossa coluna, a gente vai inspirar o ar, encher o nosso pulmão de ar, sentir bem enchendo ele, aumentando o volume da nossa caixa torácica, né? E vai repetindo lá mais algumas vezes para trabalhar um pouquinho mais desse relaxamento lá para todo o nosso corpo. Vai sentindo a respiração também, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Podem fazer uma última vez agora. Aí prontinho. Então galera, essa era a nossa aula de hoje. Então para quem gostou, não se esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal. Para quem é colaborador do TJ, vão ter 2 links na descrição. Um para marcar presença aqui na nossa aula do YouTube e outro para entrar na equipe do Teams e estar ao vivo com a gente todos os dias. É isso então, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.